Começando mais um São Paulo da Depressão. Tudo bom, rapaziada? Quanto tempo, né? Maldita Copa do Mundo de Clubes que deixou a gente tanto tempo sem São Paulo. Ou bendita Copa do Mundo de Clubes que deixou a gente tanto tempo sem o São Paulo. Voltamos, né? O Tadeu fez vídeo, né? Do Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. Eu não sei quem que foi o mandante. Enfim, vamos falar, né, dessa atuação pífia do São Paulo contra o Flamengo. Só que, assim, diferente, muitas pessoas fizeram review, né, do jogo do Flamengo 2, São Paulo 0. Daquele jeitão clássico que todo mundo sempre faz, né? Eu não vou ser diferente, mas eu queria hoje focar muito nos números pra falar sobre o jogo. Eu não vou dar a minha opinião, assim, né? Porque eu não tenho opinião, a opinião de todo mundo é a mesma. São Paulo não jogou bola, São Paulo foi amassado, pipipi, popopó. O único lado positivo desse jogo aí, né? Quer dizer, não tem lado positivo, na verdade. Foi o fato do Felipe Luiz ter brigado com o Pedro lá, né? E meio que esse amasso do Flamengo no São Paulo foi um pouquinho ofuscado, né? Não falaram tanto assim sobre o São Paulo ter sido triturado, amassado pelo Flamengo. Não sei se vocês viram o vídeo desse cara na Copa do Brasil, que o Flamengo vai pra amassar, o Flamengo vai pra triturar. Quando o Flamengo começar a ouvir vamos, vamos, Mengão, né? Esse vídeo é muito bom. Depois o São Paulo ganhou do Flamengo na Copa do Brasil. Eu acho que eu tô falando muito rápido. É a falta de costume, né? Fiquei muito tempo sem gravar assim, tete a tete, né? Os reviews de jogo. Só teve lá o conteúdinho do Manchester United com o Tadeu. Quem quiser lá assistir, eu vou deixar o card aqui. Enfim, rapaziada, não vou falar muito só sobre, o São Paulo foi amassado, não sei o que, papapá. Eu vou falar disso em números pra mostrar o quão pífia foi a atuação de São Paulo e de time pequeno. Eu vou agora primeiro fazer os apontamentos do jogo, né? Alguns destacamentos, na minha opinião. Primeiramente foi o Rafael. O Rafael, pra mim, nesse jogo, ele foi muito herói ou vilão, na minha opinião. Ele foi muito 880. Eu queria saber qual que é o problema do Rafael em spalmar tanta bola pra dentro da área. A bola vem ali e dá a bola na área pro cara. Ele faz isso há muito tempo. Isso me incomoda. Eu não gosto de goleiro que fica espalmando pra área. Tem que espalmar pra fora ou agarrar, né? Ele espalma pra dentro. E eu acho que isso que me incomoda, porque grande parte da torcida endeusa o Rafael, assim, né? Tipo, trata o Rafael como um puta goleirão, assim, um goleiro titularíssimo de seleção brasileira. O Rafael, ele é um bom goleiro, tá? Ele é um goleiro. Ele seria titular absoluto do... Eu ia falar algum time de meio de tabela, mas o São Paulo tá no meio da tabela, né? Não, meio não, né? Estamos quase na zona. E não é aquela zona legal, é a zona do rebaixamento. E isso me incomoda um pouco no Rafael. Ele vai ter lapsos de grande goleiro, como ele teve no jogo, só que ele vai ter lapsos de goleiro mediano, que foi o que ele fez no jogo. Ele fez o céu e o inferno no jogo contra o Flamengo. Ele fez, lógico, duas defesas muito milagrosas, né? Por causa que ele é um goleiro que faz defesas milagrosas. Eu gosto que existe um dilema no futebol, assim, né? Entre pessoas com goleiro. Tem as pessoas que nem eu, que acreditam que um bom goleiro, um goleiro titular de um time grande, ele tem que sempre fazer o fácil. Ele tem que fazer o fácil bem feito. Que é não tomar frango, saber agarrar uma bola, né? Não tomar gol de contrapé, ou contrapé não, desculpa. Tomar aqueles gols que a bola tá no canto dele, né? E ele não consegue pegar, sim. Então, pra mim, um goleiro bom, titular, tem que ser aquele goleiro que faz o fácil. Porque fazer milagre, todo goleiro faz, na minha opinião. Todo goleiro faz uma ponte, pega uma bola no ângulo, né? Todo goleiro faz isso, pega uma bola bem no cantinho, pega pênalti, muito goleiro faz. Mas nem todo goleiro faz o fácil. E tem gente que acha que um bom goleiro, um goleiro de titular, um goleiro bom, é o goleiro que faz o milagre, que é um puta goleiraço, que não sei o que, papapá. Então pra muita gente o Rafael é um puta de um goleiro, por causa que ele faz muito milagre. Mas nem só de milagre vive um goleiro. O goleiro tem que fazer o fácil também, né? E essa é a minha grande opinião. Por isso que eu sou a favor de, se livrar do Rafael há muito tempo. Eu não queria que o Rafael tivesse ficado ano passado, em 2024. Muito obrigado pelos serviços prestados em 2023, muito obrigado. Só que já renovou o contrato dele, né, ano passado, né, se não falha a memória, pagando mais, por mais tempo, um goleiro velho. Eu acho que ele tem agora 35 anos, por aí, né. Eu vou jogar aqui no Google rapidinho. É uma parada assim. Então, era pra ter se livrado dele, porque não é pagou, já pagou caro pelo Rafael. Acho que na época foram 5 milhões de reais no Rafael, uma parada assim. Rafael, goleiro, aqui.
36 anos. Você acha, gente, querer renovar com um garoto de 35 anos? Que foi no caso ano passado, né? Enfim, me incomoda um pouco isso, né? Da idade dele não fazer o fácil, na minha opinião. O Rafael, pra mim, falha em fazer o fácil. O próprio gol do Botafogo na Libertadores do ano passado, que a gente sofreu gol no Morumbi, acho que foi o gol do Savarino, se não falha a memória. Ele espalhou uma bola pro Savarino dentro da área. Entendeu? Enfim, pra mim o Rafael pode ter sim evitado um 4-0 do Flamengo. Evitou, é um fato. Mas. Mas assim, a culpa do jogo foi do Rafael? Não, não foi do Rafael. Eu não tô culpando a derrota no Rafael. Só um apontamento. Pra mim o Rafael ele no jogo do Flamengo provou que ele é muito 880. Né? Então, pra mim tem que se livrar do Rafael. As falhas nos gols. Olha, honestamente, o Flamengo pecou muito em finalização, né? Pra bater no São Paulo, mas tava batendo. Mas o gol do Luiz Araújo foi um golaço, né? Não tem muita culpa de ninguém. O Rafael tava um pouquinho adiantado, mas talvez não fizesse tanta diferença se ele tivesse certinho ali, né? Então não vou culpar ele. Não teve culpa de ninguém no primeiro gol, foi um puta golado do Luiz Araújo, ele cortou pra esquerda e chutou. Aí o segundo gol, eu acho que foi uma... Não foi uma falha coletiva. Porque o time falhou o jogo inteiro, tá? Mas eu acredito que foi o resultado do jogo inteiro. O São Paulo pega a bola, perde a bola, o Flamengo pega a bola e tenta atacar. Foi isso o jogo inteiro. O São Paulo não atacou no jogo. Então, e o Flamengo tentou aquela jogada o jogo inteiro. Só que a jogada não estava saindo por vários milagres e 50 orixás, 30 deuses gregos, o gol do Flamengo não saía. E acabou saindo naquela hora, né? No finalzinho lá, acho que foi nos 97. E... Enfim, não vou culpar tanto a zaga, porque a zaga trabalhou muito. A zaga foi a única que acho que atuou bem, né? Porque ela foi muito exigida, né? Só que atuou bem, sei lá. Meio controverso. Agora, quem jogou mal foi o meio de campo. Cara, o meio de campo de São Paulo não existiu. E não existiu assim, né? Foi um grande retrato do time do Zubeldia, né? O Crespo tentou reaproveitar nesse primeiro jogo o que o Zubeldia deixou, que não foi muito. E aquele meio de campo foi, de certa forma, algo que ele deixou o Zubeldia, né? Só que eu acho que o Crespo quis implementar algum esquema ali, né? Fez umas mudanças que não foram eficazes. Tipo assim, o time não jogou. Eu achei que pro segundo tempo ele iria mudar. Mas não mudou porra nenhuma, continuou a mesma merda. Eu acho que o único que, assim, foi mais exigido do meio, que apareceu mais, foi o Pablo Maia. Mas de um jeito negativo, na minha opinião. Porque o Flamengo tava indo muito pra cima do São Paulo e o Pablo Maia tava lá tentando. Mano, o Pablo Maia tava sofrendo. Ele tava tendo que marcar 50 caras do Flamengo ao mesmo tempo. Ele tinha que marcar o Arrascaeta, ele tinha que marcar o Alan, principalmente. Ele tinha que marcar os atacantes do Flamengo. Então ele tinha que sempre ir atrás desses caras pra tomar bolas dele, só que tava muito difícil. Porque pra mim, chegando no próximo ponto também do jogo, que eu notei no time, é impressionante a falta de preparo físico do time de São Paulo. Parecia, foi o que meu padrasto falou, parecia o time dos adultos contra o time das crianças. Porque os jogadores do Flamengo vieram gastos do Mundial, cansados, em tese, né? E o São Paulo tava de férias, os guerreirinhos tiveram férias, né? Mais da metade do mês de julho e voltaram dia 26. Então, assim, foram 20 dias de preparo, em tese, pra esse jogo. E o time tava mal fisicamente. Era impressionante. O São Paulo perdia a disputa em todos os sentidos. Aérea, física, na corrida, no passe, roubada de bola. O São Paulo perdia tudo. Teve uns lances que eu vi do Pablo Maia, por exemplo, que me deixaram muito marcados no jogo. Que era, eu não sei quem do Flamengo pegava a bola e, tipo, queria tocar, né? Passar a bola pra frente, porque é um time ofensivo, o time do Flamengo. Né? Não é um time pequeno. E o Pablo Maia tinha que ir atrás do cara. Ele vinha que nem pitbull maluco, correndo. Só que assim, o Pablo Maia não conseguia pegar os caras. Não conseguia pegar. Mas isso não serve só pro Pablo Maia. Serve pra todos, tá? Do time. Do São Paulo. O Pablo Maia pra pegar. E tipo, ele assim, todo doidão, assim, pegando, puxando, assim, quase caindo, trubicando. Ofegante, respirando fundo. E o cara do Flamengo pleno, com a cabeça erguida. Pá, forte. O time do São Paulo não tem preparo físico. Tá? A gente não tem academia ou nutricionista decente. Então o São Paulo não conseguia competir. Não tinha força para ter ombro com ombro, puxada. Não tinha.
Não conseguia. Pra gente tomar uma bola de um cara do Flamengo, tinha que ter 3 do São Paulo. Pra dar uma... que nem tinha... É como se tivesse 3 franguinhos, assim, né? Indo atrás de um cara gigante. Tivessem 3 Davis e pra um Golias. Por causa que a gente não conseguia ganhar no físico de ninguém. Não conseguia competir de igual para igual, nesse sentido físico. Então tava muito bizarro. Parecia muito diferente o físico dos caras, assim, da gente. O São Paulo não conseguia competir em nada. Era bizarro. Sempre que alguém do São Paulo ia fazer uma marcação individual, assim, o cara se esforçava ao máximo. Ele dava todo o sangue do mundo ali dele, assim, tipo, pra tentar pegar, fazer a coisa mais simples do mundo. E o cara do Flamengo tava ali sossegadão, tipo, normal. Isso mostra como o São Paulo ficou incompetente até nisso. Eu queria destacar a atuação de 3 atletas, né? Sabino, André Silva. O cara André Silva acho que é chovendo molhado. Eu nunca culpei muito o Zubeldia, nesse sentido de São Paulo não fazer tantos gols, porque o André Silva é muito ruim. Ele só sabe fazer uma ou duas coisas decentemente, só que ele depende do time inteiro lá atrás para armar uma jogada para ele. Como o time não estava armando nada, ele também estava começando a ser muito criticado. Mas quando a bola chega, quando ele tem algumas chances de mostrar alguma coisa, ele é muito ruim. Ele é muito duro. Ele é muito caneludo, cintura grossa. Cara, é impressionante. Assim, eu me sinto assistindo... Eu tava assistindo outro dia um jogo do time da cidade natal do meu avô, Araçatuba. Eu fui assistir a estreia na TV, né? Do AIA, Associação Esportiva Araçatuba. E o AIA tá disputando agora a Copa Paulista, né? Eu me senti vendo o jogo do AIA. O atacante do AIA tinha mais malemolência e intimidade com a bola do que o André Silva. A bola chegava no André Silva, ele tentava tipo dominar de canela, ele não conseguia, ele corria parecendo que tava com 100 quilos nas costas, não conseguia correr. O jogador André Silva não conseguia correr com a bola, não conseguia correr com a bola. Então, eu vi o jogo do AIA, o atacante dos caras conduzia melhor a bola que o André Silva. E a gente pagou 28 milhões no André Silva. Entendeu? E deve pagar pelo menos uns 700 mil reais pro André Silva por mês. É ridículo um negócio desse. Ridículo. O Sabino deu umas 2, 3 furadas na bola durante o jogo. O Sabino, ele acha que ele é o Sérgio Ramos. Ele joga assim, todo empinado, assim, peito estufado, queixo pra cima, nariz empinado, olhando assim pro jogo, assim, distribuindo, como se ele fosse um puta de um craque. O Sabino não sabe tocar uma bola a 2 metros de distância. Não sabe. O Sabino não sabe tocar bola. O Sabino é horroroso, horroroso. E o Cedric? Eu acho que essa foi uma partida do Cedric, assim, que todo mundo já tá atacando pau no Cedric, né? Ainda mais as viúvas do Igor Vinícius. Que tem muitas, por incrível que pareça. Assim, eu gosto do Cedric, eu sou um defensor do Cedric. Podem me criticar, fiquem à vontade. Comentem aí. Mas eu acho que ele realmente fez partidas muito ruins. Mas eu acho que era muito culpa do Zubeldia, pelo que o Zubeldia mandava ele fazer, que não é a função dele. E novamente foi algo parecido, né? Só que o Crespo fez uma leve alteração e ele não foi tão prejudicado hoje, né? No domingo, né? Hoje é terça-feira, eu tô gravando. Então, eu acho que foi uma partida um pouquinho melhor do Cedric, mas também foi bem abaixo. Eu acho que daqui a pouco já tem que pensar em trazer... Na minha opinião, tinha que trazer alguém já no meio do ano, um lateral pro meio do ano agora. Não vamos trazer. A gente tá muito preocupado em trazer jogadores ofensivos, que na minha opinião é grande preocupação também. Sendo que todos os nossos jogadores de ataque ou estão bichados, ou estão jogando muito mal, ou são ruins. Então, mas se sobrar um dinheiro, sobrar algum jeito, porque pra mim, não era nem pra ter vendido lá o Igor Vinícius, era pra ter mantido ele no elenco, porque vai precisar uma hora ou outra. Mas ele quis sair, né, então, se quer sair, ainda mais o Igor Vinícius, vai embora. Faço zero questão. Agora eu vou falar mesmo do jogo, né, o que mostra como o São Paulo foi minúsculo, um time pequeno. Eu me senti vendo Flamengo e... Eu ia falar Flamengo e Mirassol, mas o Mirassol tá bem no Brasileirão, né? Eu me senti vendo... Vamos ver aqui a tabela do Brasileirão. Brasileirão. Série A. Tipo, parece que eu tava vendo um Flamengo Juventude, um Flamengo Esporte, sabe? Uma parada bem assim. Porque olha os números do São Paulo. São Paulo jogou igual time pequeno. Pequeno. Posse de bola. Flamengo, 59% a 41% do São Paulo. Detalhe, no primeiro tempo, a posse de bola do Flamengo foi de 65%.
O Flamengo chutou 19 vezes, 8 no gol. O São Paulo chutou 3 vezes e 0 no gol. E um desses 3 chutes foi aquele do Cedric, horroroso. Que pra mim foi o que sacramentou a péssima partida e fase do atleta Cedric. Passes do meio de campo, passos no mesmo campo, ou seja, no campo de defesa dos times, né? São Paulo jogar no campo dele. O Flamengo teve 128 passes no campo deles. São Paulo teve 171. Agora, olha que coisa engraçada. Cadê? Cadê? Será que eu perdi aqui? Ou eu não coloquei? Passes no mesmo campo? Não, aqui, show. Acho que eu sem querer esqueci de ver, cara. Pera aí. São Paulo. 5. Cadê? Só um minutinho. Tô pesquisando. Que eu esqueci. Eu achei que eu tinha anotado aqui na colinha, mas acho que eu não anotei. Estatísticas. Aqui. Então. O Flamengo deu 128 passes no campo deles de defesa e o São Paulo teve 171 passes no campo de defesa do São Paulo. Só que a parte legal, desses 128 passes que o Flamengo deu, complementam 356 do jogo inteiro. Então, de 356 passes que o Flamengo deu no jogo inteiro, 128 foram na defesa. Beleza. O do São Paulo, nós demos 171 passes no nosso campo, porém, o São Paulo teve 235 passes no campo, no jogo inteiro. É mais da metade. É bizarro. O São Paulo não saiu do meio de campo. A gente foi realmente amassado pelo Flamengo. Mostra como o Flamengo se impôs contra um time pequeno, que foi o São Paulo. Então, de 235 passes no jogo do São Paulo, 171 foram no campo de defesa. Isso é lamentável, lamentável. Agora, passes no campo adversário. O Flamengo deu 301 passes no campo do São Paulo. E o São Paulo teve 117 passes no campo do Flamengo. Ou seja, passou do meio de campo, né? Não tipo, tava no ataque. O São Paulo deu 117 passes depois do meio de campo. Só. Porque o São Paulo mal e mal chegou na área do Flamengo, né? Agora, uma coisa assim você vai perceber, todo time pequeno contra um time gigante joga retrancado e favorece e prefere ir na bola longa, né? Fazer contra-ataque na bola longa. O São Paulo fez exatamente isso. Passes longos completos. Flamengo 11, São Paulo 17. Agora, foram passes completos, né? Que eu digo, desculpa. O Flamengo deu 11 passes longos completos de 26. O São Paulo deu 17 passes longos completos de 31. Então, o São Paulo teve só uma jogada da passe longo, que foram 31. Foram 31 tentativas. Time pequeno. Passes no último terço de jogo, né? Porque assim, esse é um dado que eu acho interessante, porque quando o time tá perdendo de 1 a 0, o comum é o time se lançar pro ataque, né? Tentar um empate no final, no último terço de jogo. Se lançar pro ataque para tentar arrancar um empate. São Paulo nem isso tentou. Passes no último terço. Flamengo, 116. São Paulo, 23. O São Paulo nem tentou empatar o jogo. Primeiro, assim, não tentou porque ele não conseguia sair do meio de campo. Mas não tentou. O que me indigna é que não tentou. Foram 23 passes no último terço. Deve ter sido tudo na defesa. Passes para trás. Flamengo, 77. São Paulo, 49. Ou seja, de 235 passes que o São Paulo deu, 49 foram para trás. O Crespo estava irritado no banco, por causa que tava todo mundo, o Marcos Antônio pegava a bola e tocava para trás. O Alisson pegava a bola e tocava para trás. Isso tá no mental dos caras. Os caras estão mentalmente preparados para entregar o jogo, ou para não tentar fazer alguma coisa em jogo. Tem que mudar isso, cara. Não dá. Enfim, agora o melhor dado de todos. Defesas de goleiro. Rossi, do Flamengo, 0. Rafael, 6. Precisa dizer mais alguma coisa sobre o jogo de São Paulo? Que o São Paulo foi o Mirassol, o São Paulo foi o Juventude, foi o Sport, né? Eu não posso, cara, não sei que minha cabeça tá com o Mirassol. Sendo que o Mirassol tá melhor que a gente no Brasileirão. É bizonho. Quer ver, ó? São Paulo está em 15º, com 12 pontos em 13 jogos. São 4 derrotas seguidas, né? A gente tá colado com o Santos ali, ó. O Santos tá com 11 pontos.
em 12 jogos, o Santos não jogou ainda. Só que o Santos ganhou o último jogo, né? Aí na zona do rebaixamento eu tenho o Juventude com 11, o Vitória com 11, o Fortaleza com 10, que demitiu o Vojvoda aí. E o Sport com 3 pontos, cara. 3 pontos pro Sport é duro. E isso que eu acho que o Sport não fez uma janela ruim, um mercado ruim. Um mercado de time pra ser rebaixado. Aí acima da gente, com os mesmos 13 pontos... Não, desculpa. É o Vasco com 13 pontos, São Paulo com 12. O Inter com 14, o Inter ganhou o último jogo agora. O Grêmio tá com 16. Então assim, pra gente minimamente subir pra uma colocação um pouco na tabela, a gente tem que ganhar o próximo jogo contra o Bragantino, fazer 15 pontos. E o máximo que pode acontecer, a gente pra 13º. Passando o Inter e o Vasco. É o máximo que dá pra fazer. O máximo que dá pra fazer. Não tem outra coisa. Porque o Grêmio tá com 16 já em 12º. Enfim, a gente agora pega o Bragantino, que é o terceiro colocado da tabela, com 26 pontos. Ganhou o último jogo. E no sábado, agora às 9 horas, tem São Paulo e Corinthians, né? Corinthians que está em 11º com 16 pontos. Agora é orar, né, Scarpinha? Agora é orar. Bom, rapaziada, por hoje é só. Cansei aqui de descascar o São Paulo e falar como a gente virou um time pequeno. Eu queria até falar um pouco mais sobre a situação de São Paulo, né? Eu tenho muita coisa pra falar, mas já deu 20 minutos de vídeo, depois eu falo em outro vídeo. Galera, se inscrevam, compartilhem. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Estou feliz de voltar a fazer vídeo. Eu odeio a Copa do Mundo de Clubes, porque o São Paulo não disputou. E é isso. Vamos São Paulo e até sábado.